Karl Marx, 1818 a 1883. Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858. Esboços da Crítica da Economia Política. Supervisão editorial de Mário Tuer. Tradução Mário Tuer, Nelly Schneider. Colaboração de Alice Elga Werner e Rutger Hoffmann. São Paulo, Bom Tempo, Rio de Janeiro, editora UFRJ, 2011. Coleção Marx e Engels. Bom Tempo Editorial, coordenação editorial de Ivana Jenkins, editora adjunta Bibiana Leme, assistente editorial Lívia Campos, preparação Mariana Tavares, revisão Alexandra Rezende e Betina Leme, diagramação Aqua Estúdio Gráfico, capa Antônio Kell, sobre desenho de Loredano, ilustração da página 2, Kukov, década de 1930, produção Lívia Campos. Manuscritos Econômicos, 1857 a 1858. Imagem, página 1 do caderno M, que contém a introdução. Páginas 27 a 36. Bastiat e Carey. Bastiat, Harmonie économique. Segunda edição, Paris, 1851. Prólogo. A história da economia política moderna termina com Ricardo Sisman, pelos antitéticos em que um fala inglês e o outro francês, exatamente como começa no final do século XVII com Pett e Bois-Guilbert. A literatura político-econômica posterior se perde seja em compêndios ecléticos, sincréticos, como a obra de Mill, seja na elaboração aprofundada de áreas particulares como History of Prices, uma história dos preços, de Tocque. Nota 1. Thomas Tocque, History of Price and of the State of Circulation, ou Londres, Logman, Orme, Brown, Green and Logmans, 1838 a 1857, sexto volume. Em junho de 1857, pouco antes da redação do esboço sobre Bastiat e Carey, Marx estudou e extratou o tomo 6 da obra de Thomas Tocque e William Newmark, a History of Prices and of State of the Circulation during the 9 years, 1848 a 1856, Londres, Logman, Orme, Brown, Green and Logmans, 1857, volume 6. E, em geral, os escritos ingleses mais recentes sobre circulação, a única área em que foram feitas descobertas efetivamente novas, pois a literatura sobre a colonização, a propriedade fundiária em suas diferentes formas, a população, etc., só se distingue da mais antiga pela maior riqueza de material, seja na reprodução de antigas controvérsias econômicas para um público mais amplo e na resolução prática de problemas cotidianos, como os escritos sobre o livre comércio, o protecionismo, seja, por fim, em elucubrações tendenciosas sobre as orientações clássicas, uma relação em que estão, por exemplo, de Chalmers, Malthus e de Gullich e Assisman, e em certo aspecto de MacLeod e Senior em suas primeiras obras, a Ricardo. Trata-se de uma literatura totalmente de epígonos, de reprodução, de maior refinamento da forma, de apropriação mais extensa do material, de ênfase de popularização, de síntese e de elaboração dos detalhes em fases de desenvolvimento decisivas e distintivas. Por um lado, registro inventário, por outro, crescimento do detalhe. As únicas exceções, aparentemente, são os escritos de Carey, o Yankee, e de Bastiat, o francês, mas os últimos, ou o último, admite que se baseia no primeiro, nota 2. Frédéric Bastiat, Harmonie économique, segunda edição, Paris, Guillaumin, 1851, página 364. Nota do editor: Bastiat propôs-se, como declarou, a se basear principalmente nos trabalhos de Carey da Filadélfia para combater a teoria de Ricardo. Ambos compreendem que a oposição à economia política, socialismo e comunismo, tem seus pressupostos teóricos nas obras da própria economia clássica, especialmente em Ricardo, que tem de ser considerado sua expressão última e mais perfeita.
Por essa razão, ambos consideram necessário atacar como equívoca a expressão teórica que a sociedade burguesa ganhou historicamente na economia moderna e provar a harmonia das relações de produção ali onde os economistas clássicos ingenuamente retratavam seu antagonismo. O ambiente nacional a partir do qual ambos escrevem, apesar de totalmente diferente, inclusive contraditório, impele-os aos mesmos esforços. Carey é o único economista original dentre os norte-americanos. Pertence a um país em que a sociedade burguesa não se desenvolveu sobre a base do feudalismo, mas começou a partir de si mesma, em que a sociedade burguesa não aparece como resultado remanescente de um movimento secular, mas como um ponto de partida de um novo movimento, em que o Estado, em contraste com todas as formações nacionais anteriores, desde o início esteve subordinado à sociedade burguesa e à sua produção, e jamais pôde ter a pretensão de ser um fim em si mesmo. Enfim, em um país em que a própria sociedade burguesa, combinando as forças produtivas de um velho mundo com o imenso terreno natural de um novo, desenvolveu-se em dimensões de liberdade de movimento até então desconhecidas e suplantou em muito todo o trabalho anterior no domínio das forças naturais, e onde, enfim, os antagonismos da própria sociedade burguesa aparecem unicamente como momentos evanescentes. O que poderia ser mais natural do que as relações de produção nas quais esse imenso novo mundo se desenvolveu de maneira tão rápida, tão surpreendente e afortunada, serem consideradas por Carey como as relações normais e eternas da produção e do intercâmbio sociais, relações que na Europa, em especial na Inglaterra, que para ele é na verdade a Europa, eram simplesmente inibidas e prejudicadas pelas barreiras herdadas do período feudal. O que poderia ser mais natural que tais relações só lhe parecessem vistas, reproduzidas ou generalizadas de maneira distorcida ou falsificada pelos economistas ingleses, porque eles confundiam as distorções contingentes daquelas relações com seu caráter imanente? Relações americanas contra relações inglesas, a isso se reduz sua crítica da teoria inglesa da propriedade fundiária, do salário da população, dos antagonismos de classe, etc. Na Inglaterra, a sociedade burguesa não existe de forma pura, correspondente ao seu conceito, adequado a si mesmo, como os conceitos dos economistas ingleses da sociedade burguesa poderiam ser expressos, ou ser a expressão verdadeira e cristalina de uma realidade que eles não conheciam? Para Carey, o efeito perturbador de influências tradicionais sobre as relações naturais da sociedade burguesa, influências que não emergiam de seu próprio seio, reduz-se, em última instância, a influência do Estado sobre a sociedade burguesa, as suas intervenções e ingerências. O salário, por exemplo, cresce naturalmente com a produtividade do trabalho. Se achamos que a realidade não corresponde a essa lei, temos unicamente de abstrair a influência do governo, impostos, monopólios, etc., seja no Hindustão, seja na Inglaterra. As relações burguesas consideradas em si mesmas, após a dedução das relações burguesas, ou após a dedução das influências do Estado, sempre confirmarão de fato as leis harmônicas da economia burguesa. Naturalmente, Carey não investiga em que medida essas próprias influências estatais de dívida pública, impostos, etc., têm origem nas relações burguesas. E, por conseguinte, na Inglaterra, por exemplo, de modo algum aparecem como resultado do feudalismo, mas de sua dissolução e superação. E na própria América do Norte cresce o poder do governo central com a centralização do capital. Desse modo, enquanto Carey confronta os economistas ingleses com a maior potência da sociedade burguesa na América do Norte, Bastiat confronta os socialistas franceses com a menor potência da sociedade burguesa na França. Vocês creem que se revoltam contra as leis da sociedade burguesa em um país em que jamais se permitiu que essas leis se realizassem? Vocês as conhecem unicamente na atrofiada forma francesa e consideram sua forma imanente o que é somente sua deformação nacional francesa. Vejam a Inglaterra. Aqui em nosso país é preciso libertar a sociedade burguesa dos grilhões que lhe pôs o Estado. Vocês desejam multiplicar esses grilhões? Primeiro desenvolvam as relações burguesas em sua forma pura e depois podemos conversar novamente. Nesse caso, Bastiat tem razão, uma vez que na França, em virtude de sua configuração social peculiar, muito do que passa por socialismo é na Inglaterra economia política. Carey, cujo ponto de partida é a emancipação da sociedade burguesa do Estado na América do Norte, termina, entretanto, com o postulado da intervenção do Estado
para que o desenvolvimento puro das relações burguesas, como de fato ocorreu na América do Norte, não seja perturbado por influências exteriores. Ele é protecionista, ao passo que Bastiat é livre-cambista. A harmonia das leis econômicas aparece em todo o mundo como desarmonia, e os primeiros indícios dessa desarmonia surpreendem Carey, inclusive nos Estados Unidos. De onde vem esse estranho fenômeno? Carey o explica a partir das influências destrutivas da Inglaterra sobre o mercado mundial com sua combinação monopólio industrial. Originalmente, as relações inglesas foram distorcidas no interior do país pelas falsas teorias de seus economistas. Atualmente, como o poder dominante do mercado mundial, a Inglaterra distorce a harmonia das relações econômicas em todos os países do mundo. Essa é uma desarmonia real, de maneira nenhuma baseada meramente na concepção subjetiva dos economistas. O que a Rússia é politicamente para Urquhart, a Inglaterra é economicamente para Carey. A harmonia das relações econômicas para Carey baseia-se na cooperação harmônica de cidade e campo, de indústria e agricultura. Essa harmonia fundamental que a Inglaterra dissolveu em seu interior, ela destrói por meio de sua concorrência no mercado mundial, e assim é o elemento destrutivo da harmonia universal. Só as proteções aduaneiras, o bloqueio nacional à força, pode constituir uma defesa contra a força destrutiva da grande indústria inglesa. Consequentemente, o último refúgio das harmonias econômicas é o Estado, que antes foi estigmatizado como o único perturbador dessas harmonias. De um lado, Carey expressa aqui outra vez o desenvolvimento nacional particular dos Estados Unidos, sua oposição e ocorrência com a Inglaterra, sua oposição e concorrência com a Inglaterra, e o faz de forma ingênua, recomendando aos Estados Unidos destruir o industrialismo propagado pela Inglaterra, desenvolvendo-se mais rápido por meio da proteção ou de proteções aduaneiras. Abstraindo dessa ingenuidade, com Carey, a harmonia das relações de produção burguesas termina com a mais completa desarmonia dessas relações ali onde se apresentam no terreno mais grandioso, no mercado mundial, no desenvolvimento mais grandioso de relações entre nações produtoras. Todas as relações que lhe parecem harmônicas no interior de determinadas fronteiras nacionais, ou inclusive na forma abstrata de relações universais da sociedade burguesa, concentração do capital, divisão do trabalho, assalariado, etc., parecem-lhe desarmônicas ali onde se apresentam em sua forma mais desenvolvida, em sua forma de mercado mundial. Como as formas internas que produzem o domínio da Inglaterra sobre o mercado mundial e que, como efeitos destrutivos, são a consequência desse domínio, é harmônico quando do interior de um país a produção patriarcal dá lugar à produção industrial e o processo de dissolução que acompanha esse desenvolvimento é apreendido exclusivamente por seu aspecto positivo, mas se torna desarmônico quando a grande indústria inglesa dissolve a produção nacional estrangeira patriarcal, pequeno-burguesa ou outras formas que se encontrem em estágios inferiores. Para ele, a concentração do capital no interior de um país e o efeito dissolvente dessa concentração só têm aspectos positivos, mas é desarmônico o monopólio do capital concentrado inglês com seus efeitos dissolventes sobre os pequenos capitais nacionais de outros povos. O que Carey não compreendeu é que essas desarmonias do mercado mundial são unicamente a expressão adequada ou adequadas últimas são as expressões adequadas últimas das desarmonias que são fixadas nas categorias econômicas com relações fixas ou que têm uma existência local em menor escala. Não surpreende que, por outro lado, ele esqueça o conteúdo positivo desses processos de dissolução. O único aspecto que examina das categorias econômicas em sua forma abstrata ou das relações reais no interior de determinados países, das quais as categorias são abstraídas, em sua manifestação plena no mercado mundial. Por isso, onde as relações econômicas se apresentam a ele em sua verdade, em sua realidade universal, Carey passa de seu otimismo por princípio para um pessimismo exasperado e denunciante. Essa contradição constitui a originalidade de seus escritos e lhes confere um significado. Ele é norte-americano, tanto em sua afirmação da harmonia no interior da sociedade burguesa, quanto na afirmação da desarmonia das mesmas relações em sua configuração de mercado mundial. Em Bastiat, não há nada disso. A harmonia dessas relações é uma lei que começa justamente ali onde terminam as fronteiras francesas. Uma lei que existe na Inglaterra e na América do Norte. É simplesmente a forma ideal imaginária das relações anglo-americanas, não francesas, e não a forma real que o confronta em seu próprio território.
Portanto, como em Bastiat a harmonia não resulta de modo algum da riqueza da experiência vivida, mas é antes o produto afetado de uma reflexão frágil, ligeira e contraditória, o único momento de realidade nele é a exigência de que o Estado francês renuncie às suas fronteiras econômicas. Carey vê as contradições das relações econômicas tão logo elas apareçam como relações inglesas no mercado mundial. Bastiat, que simplesmente imagina a harmonia, só começa a ver a sua realidade ou realização ali onde termina a França e onde concorrem entre si liberdade da supervisão do Estado todas as partes constitutivas da sociedade burguesa nacionalmente separadas. No entanto, inclusive essa sua última harmonia, o pressuposto de todas as suas harmonias imaginárias anteriores, é um simples postulado que deve ser realizado pela legislação de livre comércio. Por essa razão, se Carey, independentemente do valor científico de suas investigações, ao menos possui o mérito de expressar em forma abstrata as grandes relações americanas, e inclusive em oposição ao velho mundo, o único pano de fundo real em Bastiat seria a pequenez das relações francesas que por todo lado metem o nariz em suas harmonias. Todavia, o mérito é supérfluo, pois as relações de um país tão antigo são suficientemente conhecidas, e o que menos precisam é de tal desvio negativo para serem conhecidas. Em consequência, Carey é rico em pesquisas, por assim dizer, bona fide, nota da tradução, autênticas, de boa fé. Na ciência econômica, como as pesquisas sobre crédito, renda, etc., Bastiat se ocupa unicamente com paráfrases gratificantes de pesquisas inconclusivas. A hipocrisia do contentamento. A universalidade de Carey é a universalidade Yankee. Para ele, França e China estão igualmente próximas. Ele é sempre o homem que vive tanto no litoral do Oceano Pacífico como do Atlântico. A universalidade de Bastiat é fazer vista grossa para todos os países. Como genuíno Yankee, Carey absorve de todos os lados o abundante material que o velho mundo lhe oferece. Não para identificar a alma imanente desse material e, desse modo, reconhecer-lhe o direito da vida particular, mas para elaborá-lo como evidências mortas, como material indiferente para seus propósitos, para suas proposições abstraídas desde seu ponto de vista Yankee. Daí seu perambular por todos os países, sua estatística massiva e crítica, sua erudição de catálogo. Bastiat oferece, ao contrário, uma história fantástica, com abstrações ora na forma do raciocínio, ora na forma de presumidos acontecimentos que todavia não ocorreram nunca em lugar nenhum. Da mesma forma que o teólogo trata o pecado ora como lei da essência humana, ora como a história do pecado original. Por conseguinte, ambos são igualmente anistóricos e antihistóricos. No entanto, o momento anistórico de Carey é o princípio histórico atual da América do Norte, ao passo que o elemento antihistórico em Bastiat é mera reminiscência da moda francesa de generalização do século XVIII. Carey, portanto, é informe e difuso, Bastiat afetado e lógico do ponto de vista formal. O máximo que consegue Bastiat são lugares comuns expressos de maneira paradoxal, polidos em facetas. Em Carey, algumas teses gerais são antecipadas em forma axiomática. Elas vêm seguidas de um material informe, a compilação como prova. A matéria de suas teses não é de modo nenhum elaborada. Em Bastiat, o único material abstraindo de alguns exemplos locais ou de fenômenos ingleses normais dispostos de maneira fantástica, consiste só das teses gerais dos economistas. A principal antítese de Carey é Ricardo. Em síntese, os modernos economistas ingleses e Bastiat, os socialistas franceses. Nota 3. A parte inferior da quarta página do manuscrito está em branco. Provavelmente Marx pretendia, após o prólogo, que ocupa as primeiras 3 páginas e a parte superior da quarta página do manuscrito e contém uma descrição geral das ideias de Frédéric Bastiat e Henri Charles Carey, caracterizar com mais detalhe o livro de Bastiat, Harmonie économique, conforme já citado. Nota 14. Dos salários. As principais teses de Bastiat são as seguintes. Nota 4. Trata-se do capítulo 14 da segunda edição do livro de Frédéric Bastiat, Harmonie économique, citado. No total, a segunda edição contém 25 capítulos. Todos os homens aspiram a uma fixidez no rendimento, a uma renda fixa, autêntico exemplo francês.
Todo homem quer ser funcionário público ou fazer seu filho um funcionário público. Ver página 371, nota da tradução. Os números de páginas indicados no parágrafo são referências de Marx ao livro de Bastiat. O salário é uma forma fixa de remuneração, página 376, e, portanto, uma forma muito aperfeiçoada de associação em cuja forma originária predomina o aleatório, nota 5. Em Frédéric Bastiat, Harmonie Économique, citação, página 379. Porquanto todos os associados estão sujeitos a todos os riscos do empreendimento, nota 6. Idem, página 380. Se o capital assume o risco por conta própria, a remuneração do trabalho se fixa sob o nome de salário. Se o trabalho deseja assumir para si as boas e más consequências, a remuneração do capital se destaca e se fixa sob o nome de juros. Página 382. Sobre essa associação, ver ainda página 382 e 383. Todavia, se originalmente predomina o aleatório na condição do trabalhador, as estabilidades no assalariado ainda não está suficientemente assegurada. A estabilidade no assalariado ainda não está suficientemente assegurada. É um degrau intermediário que separa o aleatório da estabilidade. Nota 7, idem, página 384. Esse último nível é alcançado mediante a poupança nos dias de trabalho do que satisfaz as necessidades dos dias de velhice e de doença. Página 388. O último nível desenvolve-se por meio das sociedades mútuas de seguro, idem, e em última instância pelo fundo de pensão dos trabalhadores. Nota 8, página 393. Segundo Bastiat, os fundos de pensão dos trabalhadores devem ser formados a partir dos recursos dos próprios trabalhadores, somente assim eles podem assegurar o grau adequado de estabilidade. Frédéric Bastiat, Harmonie Économique, citação, página 395. Da mesma forma que o ser humano partiu da necessidade de se converter em funcionário público, ele termina com a satisfação de receber uma pensão. Adicional 1. Suponha que tudo que Bastiat diz sobre a fixidez do salário seja correto. O fato de que o salário seja subsumido às rendas fixas não nos permite conhecer o verdadeiro caráter do salário, sua determinação característica. Seria destacada uma das relações do salário, relação que ele tem em comum com outras fontes de renda. Nada mais. Certamente isso já seria algo para o advogado que pretende defender as vantagens do salariado. Entretanto, não seria nada para o economista que deseja compreender a peculiaridade dessa relação em toda a sua extensão, fixar uma determinada ou uma determinação unilateral de uma relação de uma forma econômica e panegirizá-la em comparação com a determinação inversa. Essa prática ordinária de advogado e apologista caracteriza o raciocínio de Bastiat. Portanto, em lugar de salário, supõe a fixidez do rendimento. Não é boa a fixidez do rendimento? Não é boa a fixidez do rendimento? Todo mundo não adora poder contar com o seguro? Especialmente todo francês pequeno burguês e mesquinho? O homem sempre necessitado? A servidão foi defendida do mesmo modo, e talvez com mais razão. O oposto poderia ser também afirmado, e tem sido afirmado. Suponha o salário igual à não fixidez. Avanço para além de certo ponto. Quem não prefere avançar em lugar de ficar parado? Pode-se dizer que é má, portanto, uma relação que torna possível um progresso infinito. Burguês? Naturalmente. O próprio Bastiat, em outro lugar, considera o salário como não fixidez. De que outra maneira, senão pela não fixidez, pela flutuação, poderia ser possível ao trabalhador deixar de trabalhar, tornar-se capitalista, como deseja Bastiat. Nota 9. Ibidem, página 402. A elevação dos salários facilita a poupança e a transformação do assalariado em capitalista. Por conseguinte, o salariado é bom porque é fixidez. Ele é bom porque é não fixidez. É bom porque não é nem uma coisa nem outra, mas é tanto uma quanto outra. Que relação não é boa quando é reduzida a uma determinação unilateral e essa última é considerada como posição, não como negação? Todo palavrório raciocinante, toda apologética, toda sofistaria pequeno-burguesa repousa sobre tal abstração. Depois de comentário
preliminar geral, chegamos à verdadeira construção de Bastiat. Seja dito ainda de passagem que seu arrendatário de Landes, nota 10, idem, página 378 a 379 e 388. O tipo que reúne em sua pessoa a infelicidade do trabalhador assalariado com o azar do pequeno capitalista, de fato, poderia se sentir feliz se recebesse salário fixo. A história descritiva e filosófica de Proudhon, nota 11. Pierre-Joseph Proudhon, Paris, Guillaumin, 1846, Sistema das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria, São Paulo, ícone 2003. Dificilmente chega ao nível de seu adversário Bastiat. A forma originária de associação em que todos os associados compartem os riscos do acaso segue-se a forma em que a remuneração do trabalhador é fixada, associação de nível superior e voluntariamente integrada por ambas as partes. Não desejamos chamar a atenção aqui para a genialidade do que primeiro pressupõe, de um lado, um capitalista e de outro, um trabalhador, para em seguida fazer surgir do acordo entre ambos a relação entre capital e trabalho assalariado. A forma de associação em que o trabalhador está exposto a todos os riscos do negócio, em que todos os produtores estão igualmente expostos a tais riscos e que imediatamente precede o salário, em que a remuneração do trabalhador ganha fixidez e torna-se estável, da mesma forma que a tese precede a antítese, é um estado como vimos de Bastiat. Nota 12. Frédéric Bastiat, Harmonie, Economie, citação, página 379 a 382. Em que a pesca, a caça e o pastoreio constituem as formas sociais e produtivas dominantes. Primeiro o pescador, o caçador e o pastor nômades, e em seguida o trabalhador assalariado. Onde e quando se deu essa transição histórica do estado semi-selvagem para o moderno? No máximo, no Charivari. Na história efetiva, o trabalho assalariado resulta da dissolução da escravidão e da servidão, ou do declínio da propriedade comunal, como se deu entre os povos orientais e eslavos, e em sua forma adequada, que faz época, forma que abarca toda a existência social do trabalho, procede da destruição da economia, das corporações, do sistema estamental, do trabalho natural e da renda em espécie, da indústria, operando como atividade rural acessória, da pequena economia rural, ainda de caráter feudal e etc. Em todas essas transições históricas efetivas, o trabalho assalariado aparece como dissolução, como destruição de relações em que o trabalho era fixado em todos os aspectos, em seu rendimento, seu conteúdo, sua localização, sua extensão, etc. Portanto, como negação da fixidez do trabalho e de sua remuneração, a transição direta do fetiche do africano ao ser supremo, de Voltaire, ou do equipamento de caça de um selvagem norte-americano ao capital do Banco da Inglaterra. Não é tão grosseiramente avessa a história quanto a transição do pescador de Bastiat ao trabalhador assalariado. Além disso, em todos esses desenvolvimentos não há nenhuma evidência de modificações intencionais resultantes de acordo recíproco. Inteiramente digna dessa construção histórica, em que Bastiat ilude a si mesmo com sua abstração superficial sob a forma de um evento, é a síntese em que as sociedades mútuas inglesas e as caixas de poupança aparecem como a última palavra do assalariado ou do salariado e a superação de todas as antinomias sociais. Historicamente, portanto, o caráter de não fixidez do salariado é o oposto da construção de Bastiat. No entanto, como ele chegou, afinal, à construção da fixidez como a determinação do salariado em que tudo compensa, e como chegou a pretender apresentar historicamente o salariado nessa determinação ou determinabilidade como forma superior de remuneração, da remuneração do trabalho em outras formas de sociedade ou de associação? Todos os economistas tão logo discutem a relação existente entre capital e trabalho assalariado, entre lucro e salário, e demonstram ao trabalhador que ele não tem nenhum direito a participar das oportunidades do lucro, enfim, deseja tranquilizá-lo sobre seu papel subordinado perante o capitalista. Sublinham que ele, em contraste com o capitalista, possui certa fixidez de renda, mais ou menos independente das grandes aventuras do capital. Exatamente como Dom Quixote consola Sancho Panza com a ideia de que, embora certamente leve todas as surras, ao menos não precisa ser valente. Portanto, uma determinação que os economistas atribuem ao salariado em
contraposição ao lucro, Bastiat converte em uma determinação do salário em contraposição às formas antigas do trabalho e em um progresso na remuneração do trabalho em comparação com as relações mais antigas. Um lugar comum se apresenta na dada relação e que consola um polo contra o outro. É retirado dessa relação pelo Sr. Bastiat e convertido em fundamento histórico de sua gênese. Na relação entre salário e lucro, entre trabalho assalariado e capital, dizem os economistas, a vantagem da fixidez corresponde ao salário. O Sr. Bastiat afirma que a fixidez, um dos polos da relação entre salário e lucro, constitui o fundamento histórico da gênese do salariado, ou a vantagem que corresponde ao salário não é oposição ao lucro, mas às formas anteriores de remuneração do trabalho, e, portanto, também do lucro, logo de toda a relação. Em suas mãos, por conseguinte, um lugar comum sobre um aspecto da relação entre salário e lucro converte-se no fundamento histórico da inteira relação. Isso se dá porque ele está continuamente atormentado pela reflexão sobre o socialismo, que então é sonhado em toda parte como a primeira forma da associação, o que constitui um exemplo da importância que assumem nas mãos de Bastiat os lugares comuns, apologéticos, correntes que acompanham as análises econômicas. Para retornar aos economistas, em que consiste essa fixidez do salário? O salário é inalteravelmente fixo. Isso contradiria inteiramente a lei da demanda e oferta. O fundamento da determinação do salário, nenhum economista nega as oscilações, a elevação e a queda do salário. Ou o salário é independente de crises, ou das máquinas, que tornam supérfluo o trabalho assalariado, ou das divisões do trabalho, que o deslocam. Afirmar tudo isso seria heterodoxo, e não se afirma. O que se quer dizer é que, em média, o salário realiza um nível médio aproximado, o mínimo do salário para toda a classe tão detestada por Bastiat, e que tem lugar uma certa continuidade média do trabalho. Por exemplo, o salário pode manter-se mesmo em casos em que o lucro diminui ou momentaneamente desaparece por completo. Ora, o que significa isso senão que, pressuposto o trabalho assalariado como a forma dominante do trabalho e o fundamento da produção, a classe trabalhadora vive do salário e que o trabalhador individual, em média, possui fixidez de trabalhar por salário? Em outras palavras, tautologia. Onde capital e trabalho assalariado é a relação de produção dominante, há a continuidade média do trabalho assalariado, logo fixidez do salário para o trabalhador. Onde existe o trabalho assalariado, existe fixidez, e isso é considerado por Bastiat o seu atributo que tudo compensa. Em adição, o fato de que no estado social em que o capital está desenvolvido, a produção social no geral é mais regular, mais contínua, mais variada. Logo também, a renda para os que nelas se ocupam é mais fixa. Do que ali onde o capital, ou seja, a produção, não se desenvolveu a esse nível, é outra tautologia contida no próprio conceito de capital, e de uma produção nele baseada. Em outras palavras, quem nega que a existência universal do trabalho assalariado pressupõe um desenvolvimento mais elevado das forças produtivas em relação aos estágios anteriores ao trabalho assalariado? E como ocorreria aos socialistas formular exigências superiores se não pressupusessem esse desenvolvimento superior das forças produtivas sociais promovido pelo trabalho assalariado? Na verdade, tal desenvolvimento é o pressuposto de suas exigências. Nota: a primeira forma em que o salário se apresenta de modo generalizado é o soldo militar, que aparece como o declínio dos exércitos nacionais, ou com o declínio dos exércitos nacionais e das milícias de cidadãos. De início, o soldo era pago aos próprios cidadãos. Logo em seguida, foram substituídos por mercenários, que não precisavam ser cidadãos. Ponto 2. É impossível prosseguir com esse nonens, portanto, nós deixamos de lado o Sr. Bastiat.